Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, que nos acompanha pelas redes sociais. Na leitura de Jeremias hoje, mais uma vez os profetas querendo matá-lo, né? Dizendo que ele é digno de morte por profetizar a verdade. E Jeremias simplesmente diz: olha, quem me fez falar a verdade foi o Senhor, né? Agora tratai de emendar a vossa vida e obras, ouvi a voz do Senhor, a voz do Deus, e Ele voltará atrás na decisão, né? Então Deus está sempre pronto a mudar, revogar a decisão de castigo àqueles que não seguem os seus mandamentos. Uma outra coisa interessante de Jeremias é que ele diz o seguinte: bem, se vocês quiserem me matar, paciência. Estou aqui, né? Agora saibam, vocês vão derramar sangue inocente. Isso depois tem um preço. Matar inocentes, imagina uma criancinha no ventre, né? Existe um preço. Mataram agora recentemente uma criança de mais de 7 meses por alguns semideusinhos que são infiltrados no judiciário, que vão liberando coisas que não tem nem o mínimo, não deveria nem ter nem como pensar, né? Então, derramar sangue inocente é algo muito grave. Muito grave. E depois o povo defende Jeremias. Existe uma coisa, guarda uma coisa para vocês. Existe uma coisa no povo chamado sensus fidei, senso de fé, em que o povo, no geral, não erra. Isso é, eu já anotei. O povo tem um senso de fé que não deixa errar. Por isso que os santos antigamente eram proclamados santos pelo povo. Santo, até hoje carrega isso. Quando o Papa João Paulo II morreu, agora o Bento também, o que o povo gritava? Santo súbito, santo súbito. A aclamação de João Paulo II era tão forte que o Papa Bento antecipou o processo. Porque geralmente se esperam 5 anos para ser canonizado. O Papa João Paulo II antecipou. O Papa Bento antecipou de João Paulo II. O povo proclamava os bispos. Santo Ambrósio em Milão, ele era governador de Milão. Ele era do poder público. E o povo proclamou bispo de Milão. Ele teve que estudar depois. Naquela época não tinha seminário. E ele teve que estudar depois Bíblia. Ele mesmo foi atrás, né? Como era um santo. Logo, logo, Deus o iluminou. Tem muita gente que fala assim: ah, mas e esses padres aí que arrastam multidões e depois dão escândalo? Tem, não tem? Padres que arrastam multidões. Mas esses padres que não são santos e arrastam multidões, e depois descobre-se algo deles, tem um outro tanto de gente que diz que não vai, aquilo não cheira bem. Entende? Existem aqueles seguidores, mas existe um grupo enorme que fala: opa, isso aí não está muito certo. Quando eu digo o povo, é o povo em geral. Não é todo mundo. Sempre tem aqueles que criticam isoladamente, por inveja, ou porque o padre fala a verdade e incomoda. Mas quando eu digo o povo, é o povo no geral. Não é um padre que tem um grupão de gente que lota a igreja e depois tem outro grupão que critica porque vê que o seu comportamento não é tão certo. Certo? Então, não se esqueçam disso. Eu já vi muita coisa bela sobre a questão do povo. O povo dizia aqui, ó, os chefes do sacerdote e o povo em geral disseram: este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor. O povo sabe onde tem cheiro de Deus. O povo no geral, né? Isso é um dogma da igreja. Chama sensus fidei. O senso da fé. O povo no geral não erra. Lembra que no dogma da Imaculada Conceição, quem foram os primeiros a declarar que ela é imaculada?
O povo. Quem criou a devoção à Imaculada Conceição antes do dogma? O povo. Entende? Então, existe é muito belo isso. Da mesma forma que existe a autoridade da hierarquia da igreja, do magistério, o Papa e os bispos, existe também uma autoridade do povo no geral. Interessante isso, muito forte. E no Evangelho, São Mateus conta a história da decapitação de João Batista de uma forma já passada, né? Em um momento em que começa Jesus a agir, e Herodes, pobrezinho de Herodes, fica com medo. Mas ele era rei, era poderoso, fica com medinho. Ah, esse aí deve ser o João Batista que eu matei. Olha o medo. Né? Porque é um coitado. Título nesse mundo, poderes políticos, judiciários, legislativos, financeiros, passam. E esse cocôzinho de nada continua para ser julgado depois. Por isso que fica esse trem. Ah, deve ser João Batista que eu matei. Ah, seu safado. Porque a filhinha pediu e ele prometeu para a filhinha dele o que ele quisesse. Então ele não podia tirar sua honra diante do povo. Meu Deus do céu. Quem que somos nós? Que somos nós? Que honra que é essa? Se eu errar aqui com vocês, né? Tem que vir imediatamente falar, eu errei. Ah, mas o senhor é o padre, não pode errar. Que não pode errar? Você é um coitado. Se tem coisa boa que sai, é de Deus. Para com essa questão. Ou então aquela famosa frase que alguns gostam de... Você sabe com quem você está falando? Eu nunca ouvi isso, mas se eu ouvir, eu vou falar, um monte de carne fedida aí, que se não usar desodorante, nem papel higiênico, nem escovar os dentes, vira fede, que ninguém aguenta, e daqui a pouco os vermes comem e ainda vai ser julgado, né? Você sabe com quem você está falando? Quanta ilusão, quanto Alice, mundo de Bob. Reconhece que nós não somos nada, gente. Se nós temos alguma coisa que é grande, vem dele. Nós por nós mesmos. E não adianta carguinho político. Eu sou o presidente da República, eu sou o juiz do Supremo Tribunal Federal. Coitado, né? Coitado. Coitado. Nada. Nada. Somos nada nesse mundo. E queremos aí encher, passar por cima de todos. Toda contra a moral, contra a vida, contra a igreja, contra a família, usando o poder para usurpar, para perseguir. Mal sabe o que espera. Por isso que dos temas aqui sempre foi, até gostei no meu aniversário, né? Eu não presto. Porque não é possível que vai ter um da Paulo VI que um dia vai achar que tem uma honrinha e não pode se corrigir. Ah, agora eu falei, se eu me corrigir vai ser vergonhoso. Vai ser como vergonhoso? Errou. Por que esse bendito não chegou na filha dele e falou assim, minha filha, quando eu disse que eu ia te fazer o que você pedisse, não cabe a você escolher quem vive e quem morre. Porque nós somos todos criaturinhas, minha filhinha. Nós todos depois vamos prestar contas. Esse tipo de pedido, papai não ensinou para você. Mas não. Agora, para não ficar ruim para mim diante do povo que eu prometi, eu corto a cabeça do maior profeta de todos os tempos. Ele simplesmente cortou a cabeça uma das maiores autoridades do céu hoje. Mas imaginou com quem que ele foi mexer? Por causa da soberba?
da cegueira do egoísmo? Já imaginou, coitado? Com quem que ele foi mexer? E não imagine vocês, eu já disse e já repito várias vezes, no céu, as pessoas mais humildes serão as maiores. Você já imaginou quantas pessoas humilhadas no trabalho? Aquelas que trabalham em casa antigamente. Quantas histórias eu ouvia que as mulheres funcionárias de casa que dormiam em casa, que o patrão não dava nem o bife, comia o resto, não dava nem carne para comer, humilhando, pisando, né? Médicos, quantas vezes no centro cirúrgico já vi uns piti de médico com auxiliar de enfermagem. Piti mesmo, né? Uma vez eu fui ajudar um médico na cirurgia, falei, ó, se você continuar assim, eu largo a cirurgia. Jogando pinça com sangue, humilhando. Achando que é alguma coisa, porque é médico. O médico era o primeiro a ver que era um bosta, não é não? Ou não? Você é médico, você tem que pensar assim, eu sou um merda. Olha o que vai ser de mim. Como é que você vai se achar? É meio assim, é igual o médico achar que Deus não existe, tem muito médico ateu. Como é que um médico que lida com um monte de coisa, que tem uma complexidade, igual o corpo humano, imagina o pulmão preparado para o oxigênio que entra, o sangue lá nas hemácias que absorve o oxigênio, que leva para os tecidos, que ele não sabe nada do seu próprio corpo, que passa, que absorção aqui do intestino, que vai para o fígado, depois é purificado, armazena glicogênio, vai para o rim. O cérebro, você pode, se eu receber um tiro aqui agora, o neurocirurgião falou assim, vamos esperar, nós não sabemos quais são as sequelas. Não sabe do seu próprio corpo nada. Como é que uma pessoa que estuda tanta complexidade e que sabe que no seu próprio corpo ele não cuida, ele não sabe nem como é que é, nunca viu, eu nunca vi meu fígado, nunca vi meu pulmão. Como é que eu posso dizer que Deus não existe? Né, Márcia? É muita soberba. Não, soberba não, tapadice. Porque não tem cabimento. Uma complexidade, eu não controlo nada. Tudo que está acontecendo, formação de proteína a partir de DNA, RNA, mitocôndria. Nunca vi na minha vida. A comidinha passou aqui da orofaringe e acabou. Não sei de mais nada. Nada. Não controlo nada, não sei nada, nunca vi. Eu não sei se meu rim tem um tumor. Nada. Aí usa essa boquinha aqui de fora, Deus não existe. Olha, ultimamente eu tenho realmente assustado, né? Com tanta soberba. Aí depois fica aí, ó. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. E ele disse, é João Batista que ressuscitou dos mortos. Treme, Herodes, treme. Você matou o maior profeta.